Galera, vamos aqui em mais uma super videoaula, uma super dica para você que vai prestar o concurso do TRF1. Dica de hoje é sobre proposições logicamente equivalentes, tema que está presente no edital da CESP. Não esquece, aproveita, curta a página, compartilhe o vídeo, comente e aí fique à vontade aí, né, para você fazer o que desejar. Muito bem, então olha só, dica de hoje, proposições logicamente equivalentes. Vamos primeiro à definição. Duas proposições são equivalentes por raciocínio lógico quando são formadas pelas mesmas proposições simples e possuem tabelas verdades idênticas. Então esse é o ponto-chave. São formados pelas mesmas proposições simples e devem possuir tabelas verdades idênticas. E aí nós temos as principais proposições equivalentes de prova e que a CESP já cobrou. Vamos para cá. A primeira equivalência de prova, pessoal, é a equivalência do conectivo lógico sim, então. Toda vez que o sim, então, cujo símbolo do sim, então, que a CESP gosta muito de utilizar, é a seta sempre apontando para a direita, quando esse sim, então, está presente na frase, a equivalência do sim, então, é a contrapositiva, onde você vai memorizar a seguinte frase de efeito: negar e trocar. Por quê? Porque você tem a equivalência do sim, então, quando você nega as duas proposições. E o que é negar, já é colocar o não à frente do verbo principal, né? Caso essa proposição já esteja com o não, você deve aplicar a ideia de que a negação da negação é uma afirmação. É isso que deve fazer. Então não esquece, nega tudo, primeiro passo, tá? Nega todas as proposições e depois você troca. A segunda proposição vai ocupar o lugar da primeira e a primeira proposição vai ocupar o lugar da segunda. Isso após você negar. Então a frase de efeito é nega e troca. E aí você vai ter a seguinte relação. Olha só, a proposição não que ocupa o lugar da primeira, ela vem para a primeira proposição, e a proposição não P ocupa o lugar da segunda. Observa que o conectivo nessa primeira regra, o conectivo sim, então ele é mantido. Então é isso, pessoal. Frase de efeito, nega e troca. Pronto, nós temos a equivalência do sim. Então, uma das disparadas mais cobradas em todas as provas de concurso público. E aí nós vamos para agora, na segunda e terceira regra. Na verdade, essa segunda regra eu coloco uma regra geral que funciona quando você tem um conectivo ou ligando duas proposições. Entenda aqui, olha só, são três formas. Nós temos o ou aqui quando as duas frases, nenhuma delas está negada, e aí você tem uma equivalência. Quando apenas a primeira está negada, uma outra equivalência, uma outra situação, uma pequena mudança que faz a diferença muito grande na frase. E a terceira regra é quando a segunda está negada. Então essas pequenas diferenças em quando uma proposição está negada e a outra não, faz a diferença na hora da equivalência do ou total, tá? Então vamos lá. E aí nós vamos seguir uma regra geral, tá? Qual é a regra geral que nós temos? Toda vez que aparecer o ou na frase, no comando da questão, a equivalência do ou só pode ser o sim, então. Por que isso? Porque são as únicas duas tabelas verdades que são idênticas dentro do comando. A tabela verdade do sim, então, ele só tem um único caso que ele é falso. A outra tabela que tem esse único caso somente é o sim, então. Sim, então também é o único que tem uma única possibilidade que ele é falso. Então, por isso, as duas tabelas, em algum momento, elas serão idênticas. E eu tenho um macete para você. Então, olha só. Viu o ou na frase, a equivalência do ou é o sim, então. Então você já coloca o sim, então, na frase, na proposição. Beleza? O que mais, Shine? Ó, a equivalência do ou é o sim, então você fazendo o Neymar. O Neymar, sim, é o Neymar. Você nega a primeira proposição e mantém a segunda. Por isso o nome Neymar. E essa regra, esse macete, essa técnica, ela vai ser geral, ela vai servir para todas as gerações do ou. Beleza? Então olha só, nego a primeira, então eu coloco o não à frente da primeira, não P, e mantenho a segunda proposição, mantenho a forma com que ela está escrita, a segunda proposição. Pronto. Então a equivalência do ou, quando as duas proposições estão afirmando, é o sim, então, com a primeira proposição negada. Beleza? Olha só como a regra vai funcionar para todos, né? Nós temos o segundo momento em que você tem o ou com a primeira proposição negada. Qual é a equivalência dessa situação? É o sim, então, fazendo o Neymar. Grava aí, pessoal, Neymar nega a primeira proposição. E agora você vai aplicar a regra. A negação da negação é uma afirmação para o raciocínio lógico. Então você vai afirmar esta primeira proposição, porque você vai negar uma frase que já está negada. E mantém a segunda proposição. Mantém, não importa a forma. Então você vem aqui e observa que quando você tem o ou com a primeira proposição negada,
pelo nosso macete, a nossa técnica que é super bacana, você tem o se então com as duas proposições em forma de afirmação. Beleza? E aí nós temos a terceira e última regra do ou, né? A terceira regra do ou, no caso, total 4 regras. Vamos lá. No ou, quando nós temos a segunda proposição, é o mesmo sistema? É o mesmo sistema. Qual vai ser a equivalência deste ou? É o se então. Você fazendo o Neymar nega a primeira proposição, mantém a segunda proposição. Então você vai negar a primeira, não P, negamos aqui a primeira proposição, então mantém a segunda. Observa que você vai manter a segunda proposição e a segunda proposição já está negada. Então mantenho a forma negada desta segunda proposição. O que acontece é que às vezes essa última relação ele pode também colocar em uma outra forma. Como assim, Charles? Você tem não P e então não que. Muito bem. Qualquer equivalência do se então, qualquer uma dessas proposições, ele pode aplicar esta primeira regra. Caso a questão venha complicadíssima, ele te dá a frase do ou, aí você observa, peraí, não deu a relação não P, então não que. Pode ser a outra. Qual é a outra? Aplicando a regra anterior. Você nega, nega e depois o que? Troca. Você pode ter esta relação aplicando na prova, caso a questão venha dificílima. Não é isso? Então, a negação da negação, a afirmação, e aí você vem com ela para a primeira proposição, não esquece, nega e troca, não é isso? Negação da negação, a afirmação, e aí você vem com ela para a segunda proposição, nega e troca. Então, também pode ter a equivalência nesta forma. Então, um método muito fácil, muito tranquilo de você se dar bem na prova. Observe o seguinte, agora vamos para um exemplo. Olha o nosso exemplo aqui, uma prova CESP, né? Questão item da prova CESP. Considere a proposição P. O comprador escritura o imóvel ou não o registra. É logicamente equivalente, está afirmando que é logicamente equivalente a se o comprador não escritura o imóvel, então ele não o registra. Observa, nós temos aqui uma proposição do comando, que é uma proposição do ou, né? E ele diz que é logicamente equivalente a uma proposição do tipo se então. Certo? E aí, como é que nós vamos verificar essa assertiva, se está certo ou errado? Muito bem, nós temos o ou, o que você vai fazer? Temos a frase do ou, ela deve ser equivalente ao se então, aí está tranquilo. E agora o que você vai aplicar? Qual é o nosso método? O nosso método é o Neymar. Você nega a primeira e mantém a segunda proposição. Não tem erro, né? Não tem erro. Então vamos negar a frase o comprador escritura o imóvel. Ficaria o comprador não escritura o imóvel. Tá correto, ele negou. E aí você mantém a segunda declaração. A segunda declaração dizia não o registra. Então ele não o registra. Observa que ele mantém a segunda declaração. Então ele aplicou corretamente a regra? Sem dúvida, né? Aplicou de maneira correta. Nós temos duas proposições que são logicamente equivalentes. A assertiva está correta. Item que parece complicado, que muitos concurseiros, né, tem muito trabalho, até desistem, e aí você se daria bem com essas super dicas para você. Dicas como essa você acompanha em nossa página. Fique à vontade, até a próxima. Brigadão, tchau, tchau.